A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui estamos para dar continuidade ao nosso estudo sobre a alimentação, o que é proibido ou o que não é proibido. Então, que Deus vos abençoe, você que está acompanhando o estudo, e assim vamos orar a Deus mais uma vez. Eterno Deus, soberano Pai, te adoramos, ó Deus, neste momento, glorificamos o teu nome pela tua bondade, pela tua misericórdia, de estar nos dando essa oportunidade de estarmos estudando as palavras do Senhor. Queremos agradecer a Ti por tudo e pedimos que a Tua unção esteja sobre a minha vida, para que eu possa ministrar esse estudo segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade, ó Pai. Que a Tua palavra venha ser dada ao abrir da minha boca, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Assim que o Senhor esteja abençoando a cada um possa estar com a mente aberta, a alma disposta a aceitar a Tua palavra, a entender a Tua palavra, Pai. Para que sejam libertos, sejam curados, sejam transformados, para a honra e glória do Teu nome, Pai, se nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, dando sequência ao nosso estudo a respeito do que comer ou não comer, o Senhor Jesus ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, como foi lido aqui no estudo passado. Toda a autoridade, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então, sendo assim, nós devemos, como eu disse no início também, nosso estudo é baseado nos ensinamentos do Senhor Jesus e não em outros textos da Bíblia. Usamos outros textos da Bíblia, mas a fundamentação é Jesus Cristo. Então, sobre o que comer ou não comer, Jesus Cristo proibiu a gente comer algum tipo de alimento? Claro que não. Absolutamente não. Jesus nunca proibiu nenhum tipo de alimento. Ele não deu nenhuma doutrina nem ensinamento a respeito de comer ou não poder comer algum tipo de alimento. Então, se Jesus não ensinou, se Jesus não proibiu, por que é que eu vou proibir você comer alguma coisa? Por que é que um ministro evangélico, ou uma denominação, ou uma igreja, vai proibir alguém de comer, se Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, não proibiu? É claro que em um certo período da história, o povo hebreu teve algumas proibições de alguns alimentos, mas isso por uma questão sanitária, como eu já disse, por questão de situação do momento, questão de saúde, porque eles estavam a atravessar o deserto, andar pelo deserto, e talvez alguns tipos de carne, por exemplo, não era apropriado para alimentação naquele momento. Mas sabemos que o alimento em si, os animais em si, como por exemplo, nós podemos ver em Gênesis 9, que o Senhor Deus disse a Noé: tudo que se move e vive sobre a terra vos servirá de alimento. Você já leu esse versículo? Gênesis capítulo 9. Tudo que se move e vive, vos será de alimento. Então, algumas proibições no Antigo Testamento para o povo hebreu ali, como eu já disse, foi por uma questão específica. E quem sabe até por uma questão de exagero. Existe aquelas pessoas que são comilões, e para aquele momento ali talvez algum tipo de alimentação não seria apropriado. Por isso veio a proibição. Mas não que Deus tenha proibido, então esse versículo teria que ser tirado da Bíblia. Eu não estou interpretando ele de forma errada. Absolutamente correto, não precisa nem de interpretação, está dizendo tudo que se move, tudo, então não tem nenhuma exceção. Tudo que se move e vive sobre a terra vos será por alimento. Então, por que a proibição de alimentos? É como eu já disse, por algumas questões, por algum motivo específico. Então, Jesus fala apenas sobre alimentos, a questão de
por conta de alguns questionamentos que eram feitos na questão, na verdade, nem é com relação ao alimento a princípio, era com relação a comer sem lavar as mãos, e que os judeus, se alguém visse alguém comendo sem lavar a mão, dizia que ele estava impuro, ia contaminar o alimento. Então seria uma boa oportunidade para Jesus proibir. Irmão, nesse caso aí, tal tipo de alimento não seria necessário ou não seria permitido que fosse ingerido. Então ele deu alguns ensinamentos, que o alimento, o que entra pela boca não contamina o homem, mas sim aquilo que sai da boca do homem. Então, como por exemplo aqui, Mateus 15, de 1 a 20, Marcos 7, 1 a 23, Marcos 7, 19. E Jesus então disse, olha, todos, no caso aqui Marcos 7, 19, você pode conferir aí, todos os alimentos são puros. Todos os alimentos. Então alguém vem dizer assim, não, mas Jesus não estava falando ali com relação ao alimento, não. Jesus estava falando ali com relação ao comer sem lavar as mãos. Mas aqui está dizendo, todos os alimentos são puros. Sem abrir exceção. Aí conferiu com Gênesis capítulo 9. Todos os alimentos são puros. Todos são permitidos que seja consumido. É como eu disse no estudo anterior, a menos que venha prejudicar a tua saúde. Então é bom você evitar. Eu, por exemplo, não como, eu tenho alergia a frutos do mar, camarão, essas coisas assim. Então, para que eu vou comer se tem tantos outros alimentos que eu posso me alimentar, sem precisar comer o fruto do mar? Mas se for necessário, num momento que não tenha outro alimento, é claro que eu vou orar também. Deus, olha, eu não tenho outro alimento para comer. Então, que o Senhor abençoe, pela graça do Senhor, que também seja tirado todo o efeito da alergia. E assim por diante. Então, todos os alimentos são puros. E por que é que eu vou dizer o contrário? Se Jesus, o Senhor dos Senhores, o Mestre dos Mestres, disse isto. Então, nós podemos ver aqui que ele está ensinando que nós podemos comer todo tipo de alimento. Então, quem diz ao contrário do que Jesus falou, o que está acontecendo? Está ensinando doutrinas que são preceitos de homens. São cegos guiando outros cegos. E sabe onde vai parar o cego guiando outro cego? Lá no abismo. Lá no buraco. Não está enxergando, não conhece, não tem visão espiritual, não conhece a palavra de Deus. Vai cair onde? No abismo. Então, por isso eu chamo a tua atenção. Tome cuidado com aquilo que você está ouvindo. Eu aqui não estou pregando, não estou ensinando de maneira alguma com interesse humano particular. Não é de forma pretensiosa, porque como eu já disse no início, eu não defendo nenhuma doutrina religiosa, e sim as doutrinas de Jesus Cristo. E essa dúvida surgiu desde lá, de quando o apóstolo Paulo estava ensinando lá nas igrejas a respeito dos alimentos. Então o apóstolo Paulo ele teve que dar algumas orientações, alguns ensinamentos sobre esse assunto. Por exemplo, nós podemos ver Romanos, Romanos capítulo 14. Eu vou até ler aqui na própria Bíblia alguns versículos. Não vou ler todo o Romanos 14 por causa do nosso tempo, mas eu li todo o contexto, como já li a Bíblia toda, investigando, pesquisando de Gênesis, Apocalipse. Então eu vou ler aqui Romanos capítulo 14. O apóstolo Paulo diz assim: acolhei ao que é fraco na fé. Tem algumas Bíblias que diz débil ou outras palavras. Não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o que é fraco na fé come legumes. E quem come, não despreza o que não come. E o que não come, não julgue o que come,
porque Deus o acolheu. Então, o que acontece, eu não sei por que querem fazer toda essa confusão, que muitas vezes as pessoas que, como disse aqui, o que come despreza aquele que não come. Ah, você é fraco mesmo, você não tem fé, você é fraco, então você come só legumes. E o pior ainda, que aquele que come legumes, às vezes, julga o outro que come carne, outros tipos de alimentos. E aqui está dizendo, não julguem o que come. Porque quem somos nós para julgar quem come ou quem não come? Tantas outras coisas para nós analisarmos, estudarmos, viver, colocar em prática. Vamos discutir questão de alimentos. Isso é uma perda de tempo. Não há nem necessidade disso aí. Outro versículo também, versículo 6, capítulo 14, versículo 6. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. Quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Então não tem ninguém deveria nem tocar nesse assunto. Mas é uma polêmica que eu já vi pessoas discutindo a respeito disto, sem necessidade nenhuma. Também, no mesmo capítulo 14, nós temos também o versículo 17. Aliás, tem o versículo 15 também que diz assim: se por causa da comida teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Então tem pessoas que ficam condenando o outro porque ele come a carne. Será que ele é maior do que Jesus Cristo? Versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Versículo 20 também. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas para o homem mal, mas é mal para o homem comer como um escândalo. Mas ele está dizendo, todas as coisas, na verdade, são limpas. Suja está a mente de quem não compreende essas coisas, de quem diz que está impura, porque a mente que está impura. O versículo 23 também diz assim: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque não o faz ou não provém por fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Então, se você tem dúvida, não tem fé suficiente, então não coma. Mas que é impuro, que é sujo, que é proibido, não. Jesus Cristo não proibiu comer coisa alguma. Colossenses capítulo 2, versículo 16, diz: ninguém vos julgue por causa da comida ou da bebida. Então eu não posso aceitar que ninguém venha me julgar por causa de comida e bebida. É o apóstolo Paulo que está ensinando, então está conferindo também com o que o Senhor Jesus ensinou. Também em primeira epístola de Paulo a Timóteo, ele diz assim, no capítulo 4, eu vou ler aqui alguns versículos. Ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e quem tem cauterizado a própria consciência, que proíbem casamento e exige abstinência de alimento que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é purificado, é santificado. Então veja bem, são doutrinas de pessoas que têm a mente cauterizada, são mentiras demoníacas, doutrinas dos demônios, que o apóstolo Paulo está falando. Então quem anda com essas proibições é porque não tem conhecimento da verdade. Então ficam impondo essas coisas para defender um dogma religioso.
Então, não dê ouvido a essas pessoas, você que está me assistindo, está me acompanhando, porque são doutrinas de demônios, como o apóstolo está dizendo aqui, são ensinamentos de homem. E alguém pode me dizer, mas e a lei de Moisés não proibia? Como eu já disse anteriormente, a lei de Moisés não foi dada para nós. A lei de Moisés foi dada para o povo hebreu, judeu. E em alguma situação, em algum momento, na sua caminhada após ter saído do Egito, então devido a um grande número de pessoas, então foi necessário que se estabelecesse algumas leis. Mas nós, como nós vemos que essas leis elas foram mal interpretadas pelos próprios judeus, que quiseram condenar e até condenaram mesmo Jesus à morte por causa das más interpretações da lei. Jesus ele não veio mudar a lei, ele não veio reinterpretar a lei, não veio ressignificar a lei, mas veio ensinar a lei da maneira correta, porque os judeus ensinavam, interpretavam e entendiam da maneira errada. Algumas coisas poderia ser que entendesse corretamente, mas pelo que o Senhor Jesus ensinou, eles estavam ensinando de forma errada, inclusive impondo essas coisas sobre a vida das pessoas. Então, nós não temos condições de obedecer à lei, porque é como diz o apóstolo Paulo, Gálatas 3:11, Romanos 3:20 e outros versículos, que ninguém é justificado pela lei. Ninguém. Ninguém é justificado pela lei diante de Deus, e sim pela graça em Jesus Cristo. Até porque ninguém consegue obedecer totalmente à lei de Moisés. Ninguém. Nem os próprios hebreus, judeus, não conseguiram, não conseguem obedecer. Como é que eu vou conseguir, se não estou dentro do contexto deles? Mas aí alguém pode, mas irmão, mas e a palavra de Deus? A Bíblia não é toda a palavra de Deus? Sim. Mas como eu disse lá na transfiguração, quem foi que Deus mandou que nós dessemos ouvido? Quem? Não foi Jesus Cristo? Ele não disse para dar ouvido a Moisés, que apareceu lá, não disse para dar ouvido a Elias, que representa os profetas, e sim a Jesus Cristo. Então tem que seguir Jesus Cristo, não os profetas, nem a lei. Então não estou falando isso de mim mesmo, e nem estou falando equivocadamente, não tenho certeza absoluta, convicção daquilo que estou falando. Como eu disse, eu já pesquisei, já analisei, estudei, já orei, já busquei a Deus a revelação, a inspiração para que eu pudesse falar algo com firmeza, com convicção. Então eu tenho convicção do que estou falando diante de Deus, diante de você que está me acompanhando o estudo. Porque o próprio apóstolo Tiago disse, olha, se alguém diz que guarda a lei, mas tropeçar em um ponto, você é culpado de todas as outras leis. Você cancelou, você inutilizou todas as demais leis. Então, assim, para a lei ter validade na minha vida, se eu for ter a lei como base, eu tenho que viver pela lei. E se eu for viver, eu tenho que obedecer todos os mandamentos da lei. Eu não posso obedecer alguns e deixar outros. Porque o apóstolo está dizendo que se você diz que vive na lei, obedece à lei, mas desobedecer em um, você anulou todas as demais. Não tem valor nenhum para você. Então, se alguém tropeçar em qualquer mandamento, não tem mais valor essa lei. E se alguém guarda toda a lei, tropeçar em um só mandamento. Então, como eu disse, assim, as pessoas às vezes questionam muito a questão das leis de Moisés, inclusive ali a questão de comer o porco. O porco, como eu disse no início, era mais por uma questão de saúde e também simbólica, representando, uma simbologia representando algo do futuro. E quem é seguidor da lei de Moisés tem que guardar todos os seus mandamentos. E não somente alguns. E aí eu pergunto para você, assim como você e eu, nós temos condições, você pensa um pouquinho, nós temos condições de guardar todas as leis estabelecidas por Moisés? Você tem condição? Porque eu não tenho. Digo logo, confesso logo a verdade que eu não tenho.
Então eu não posso querer seguir uma. Aquelas que Jesus estabeleceu, amém, ele estabeleceu, por isso que ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Porque a lei estabelecida pelo homem é pesada demais. Porque, por exemplo, se eu for obedecer uma das leis, e aí eu quero citar algumas outras que nós temos que seguir. Por exemplo, se eu for obedecer às leis que estabelece ao povo hebreu de não comer algum tipo de alimento, eu também tenho que obedecer à lei do levirato. Você obedece à lei do levirato? Não, isso não é para a nossa cultura. Você obedece à lei do divórcio estabelecida lá na lei de Moisés? Também não, porque o divórcio lá não é a mesma coisa do divórcio de hoje. O divórcio lá tinha outro sentido completamente do de hoje. Você obedece, ou nós podemos obedecer à lei sabática como ela foi estabelecida? Também não vejo, não conheço ninguém que obedeça às leis, à lei sabática como foi estabelecida lá. Dizem que obedece, mas não obedece não. Eu conheço muitas pessoas que dizem que seguem a doutrina do sábado, mas eu acompanho, conheço, tem vários amigos assim, e eu sei que eles não obedecem. Só fala que obedece, prega, fala que obedece, mas não obedecem. A lei do apedrejamento, você obedece? Obedece? Então por que? Se você não obedece, já citei, quantas aqui eu já citei que nós não temos condições de obedecer? E se nós não obedecer uma dessas, nenhuma das outras tem valor para a nossa vida. Nenhuma. Como disse Tiago lá, se você obedece todas e falha em uma, você já anulou todas as demais? Tem um valor? Então, assim, não adianta querer forçar a barra. Ninguém consegue obedecer às leis de Moisés. Agora, os ensinamentos do Senhor Jesus, sim, porque ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, de Jesus, sim, porque ele ensinou a lei da forma correta. Portanto, se alguém disser que você não pode comer tal tipo de alimento, porque é impuro, ou por causa da lei, não dê ouvido a esse povo, não. Que são ensinamentos demoníacos, são doutrinas de homens. Porque são enganadores, estão tentando te enganar, apresentando a doutrina que é de homem, e não a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Então são pessoas que ainda não conhecem a Cristo, pessoas que estão com a mente suja, corrompida, obscurecida, cauterizada, e que não conhece a verdade, não conhece o Evangelho de Cristo, não conhece a Deus de verdade. Como o próprio Senhor Jesus disse, errais por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus, conforme está lá em Mateus 22, 29. Também João, o evangelista João, 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, precisamos ter cuidado. Louvado seja o teu nome, Senhor. Então, mais uma vez, eu afirmo para você. As pessoas que dizem que você não pode comer determinado tipo de alimento é porque ainda não conhece a verdade. É porque ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Mas se você conhece a verdade, se você teve um encontro com Cristo, se você é liberto por Cristo, pode ficar tranquilo. Você pode comer qualquer tipo de alimento, desde que não faça mal para a tua saúde. Desde que não seja com exagero, tudo dentro das moderações, como foi ensinado também pelo apóstolo Paulo, tudo com moderação. Então que Deus os abençoe mais uma vez em nome de Jesus Cristo. E se ficou alguma dúvida, alguma palavra, algum termo, alguma dúvida com relação ao que nós estudamos aqui, você pode fazer o comentário, pode pedir o esclarecimento que eu vou esclarecer. Mas é isto aí, se você é liberto por Cristo, você pode comer o que você quiser, desde que não prejudique a tua saúde. Amém? Um forte abraço na paz do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo estudo. E eu quero também estar orando neste momento, inclusive para você que está com esta dúvida, ou estava com essa dúvida. Querido Deus,
diante desse estudo da Tua Palavra, Senhor, eu te peço que o Senhor venha libertar as pessoas que tenham dúvidas com relação ao comer. As pessoas que ainda estão presas nos dogmas, nos costumes, nas doutrinas de homens, as doutrinas que não são de Cristo. Mas que o Senhor esteja nesta noite, nesta hora, neste dia, libertando-as, purificando-as, para que tenham a mente pura, a alma pura, para que possam também comer de tudo que o Senhor fez, e o Senhor fez tudo muito bom. O Senhor fez todas as coisas puras. O que contamina as coisas é a mente suja do ser humano. Mas se alguém tem a mente ainda contaminada, que esta mente seja purificada pelo sangue do Cordeiro, pela palavra de Deus, e seja liberto pela verdade que é Cristo Jesus. Assim, em nome de Jesus Cristo, que você seja liberto para a glória e honra do nome do Senhor. Amém. E assim eu quero agradecer a todos que estão acompanhando e a você que pediu o estudo sobre este assunto. Está aí. E se tiver alguma dúvida, pode pedir alguma explicação também, certo? E também você pode pedir qualquer tipo de estudo que nós estaremos aqui ministrando de acordo com a permissão do Senhor Deus. Um forte abraço.